na quarta etapa, vamos rotacionar e colocar 4 cópias de um banco ao redor de uma mesa. Selecionando esta mesa, aciono mover, dou um clique em um ponto qualquer, por exemplo, a origem da mesa, dou um clique e coloco ela um pouco mais afastada. Indiquei o sentido vermelho e dou um clique. Preciso posicionar um elemento aqui próximo dessa mesa. Vou usar uma linha de referência e veja só, para conseguir mover os objetos e posicionar os objetos, eu gosto de utilizar um estilo de visualização chamado raio-x. Esse aqui, ó. Dá um clique. A princípio parece um pouco confuso, mas ele está todo em raio-x, né? Parece então uma transparência ali, né? Conseguimos ver as extremidades de maneira mais tranquila. Veja, vou usar uma linha de referência. Usando uma linha, veja que eu não entrei no grupo da mesa. Olha só, eu só selecionei a mesa, apenas isso, apenas está selecionado. Veja que eu consigo encontrar o centro lá da base da mesa. Assim como eu também consigo encontrar, olha lá, ó, o centro do ponto ali da extremidade da mesa, ok? Veja lá, eu consegui pegar agora o centro lá da parte inferior. Indiquei com uma linha no sentido vermelho, onde está aqui um valor de 1 metro. 1. Enter. Olha lá. Bom, vou posicionar dos elementos aqui. Clico em selecionar. Vejam só. Este componente eu posso selecioná-lo, já está selecionado. Selecionar aqui um dos pontos, ponto mediano da poltrona, veja que é, né, a parte inferior aqui. Dou um clique. Estou movendo ela e coloco ela neste ponto, na extremidade. Dou um ponto aqui, um clique aqui. Veja só. Eu indico a utilização do estilo raio-x. Eu vou desabilitá-lo, olha só. Ainda preciso rotacionar então, né, a minha poltrona. Habilitando o raio-x, eu consegui então movimentar os objetos de maneira mais tranquila e mais precisa. Veja só, vou desabilitar o raio-x. Vou então rotacionar esse elemento. Vamos testar a rotação. A gente pode até utilizar o mover, não é? O mover, quando eu passo o mouse aqui em cima do mais vermelho, dou um clique, veja que ele rotaciona através do seu próprio eixo. Ok? Poderia até tentar desse jeito. Vou fazer de outra maneira. Vou dar um clique aqui no selecionar para desistir. Veja lá, dou um clique no selecionar e desistir. Veja que eu coloquei já. Vou habilitar aqui o raio-x novamente, só para você perceber que eu coloquei o elemento bem certinho nesse ponto, né? Então quer dizer que este ponto, a metade, vai ser a minha referência para a rotação. Vou dar um clique aqui no Rotate. Veja que o meu transferidor está na cor azul. Cuidado se ele começa então, ó, olha só, trocar o eixo. Por isso é mais seguro quando você clica então no Rotate, não é? Dá um clique também na setinha para cima do teclado. Travou o eixo azul. Olha só como está travado. Está ótimo. Dou um clique nessa extremidade. Cliquei. Agora eu vou colocar o mouse aqui nessa outra extremidade. Vou dar outro clique. Cliquei. E vou posicioná-lo. Olha só. Me afasto para visualizar o que eu estou fazendo. Perceba que eu encontrei ali uma referência. Olha lá. No eixo verde. Perceberam? No eixo verde. Dei um clique e finalizei. Quer dizer que usei a referência do eixo verde, não foi? Né? Olha lá, olha a referência do eixo verde lá atrás. Bem posicionado, eu consigo colocar as 4 cadeiras ao redor dessa mesa. Vou usar um conceito aí bem importante. A do raio-x para conseguir então colocar através deste centro, dessa extremidade, as outras 3 cópias. No total, então, as 4 poltronas. Vejam só.
selecionei, né, com o select, selecionei a minha poltrona, selecionado, habilito o rotacionar, dou um clique no rotacionar. Quando eu dou um clique no rotacionar, veja que eu vou dar um clique na setinha para cima, travo o meu transferidor então no eixo azul, e vou dar um clique também no Ctrl, olha só. Dando clique no Ctrl, aparece o mais, não é? Vou dar um clique aqui então nessa extremidade. Dando clique nessa extremidade, eu vou com o mouse até a outra extremidade e dou um outro clique. Perceba então, mexendo o mouse, que eu tenho já uma cópia, não é? Olha lá. Eu vou posicionar então uma dessas cópias, veja só. Ó, vou posicionar uma dessas cópias. Percebeu o ângulo? Está atingindo 90 graus? Veja embaixo ali na telinha, né? 90 graus. Ali estou também no eixo verde, não é verdade? Ó, no eixo verde. Eu vou dar um clique para finalizar e depois, quando dou um clique, eu vou imediatamente digitar X3. São 3 cópias. Eu vou multiplicar por 3 essa ação. Veja só. Então, ó, eu achei no eixo verde, né? Achei então o ângulo 90 graus e vou dar um clique. Cliquei. E agora eu vou multiplicar isso, então digito X3. E tem que dar um Enter agora. E pronto. Posicionei então as cópias. Foram 3 cópias. Bom, mas imagine então que eu tenho que posicionar então 9 poltronas ao redor dessa mesa. Ou 13. Ou 17. Enfim, testar isto, né? Testar ali várias poltronas ao redor de uma mesa. Eu preciso fazer esses testes. Então, enfim, eu vou usar outro processo. Vou dar um Ctrl Z. Desfiz. Veja que eu vou selecionar o elemento novamente. Aciono o Rotate. Dou um clique na setinha para cima para travar o eixo. Ficou azulzinho. E veja que eu vou dar um clique também no Ctrl. Aparece o mais, não é? Quer dizer que eu vou começar a copiar. Vou dar um clique na extremidade. Vou dar um outro clique nesta outra extremidade. Vou indicar agora. Vou colocar essa cópia no mesmo lugar. Vou digitar então o valor de 360 graus. 360. Vai dar uma volta. Então uma cópia vai parar no mesmo lugar da original. É um percurso 360 graus. Depois que eu vou ali representar então essa volta 360 graus, vou dar um Enter. Logo em seguida eu vou dividir isto por 8 cópias. Vou dividir isso por 7 cópias. Vejam o que vai acontecer. 360, vou dar um Enter. Pronto, a cópia parou no mesmo lugar. Agora eu vou barra 7. Vou dar um Enter. Olha lá. Foram 7 cópias. Uma das cópias está em cima do primeiro elemento. Não é verdade? Então não está selecionado aqui agora. Ó, não está ali selecionado. Eu vou dar um Delete. Deletei. Quer dizer que eu deletei a cópia que ficou em cima do primeiro, que era o original. Então quer dizer que tínhamos 7 cópias e o original. Tínhamos 8. Deletamos. Agora estamos com, né, 7. São as 7 ao redor dessa mesa. Um dos exemplos. Um outro processo. Vamos para mais um teste. Por exemplo, posicionamento de uma dessas poltronas ao redor de uma mesa retangular. Seleciono essa poltrona, né? Veja que eu vou selecioná-la, né? Ela está com um ângulo qualquer. Eu preciso corrigir esse ângulo, eu não conheço esse ângulo. Eu vou copiar esta poltrona. Eu selecionei a poltrona, acionei o mover, dou um clique no Ctrl. Pego um ponto qualquer. Vou dar um clique em outro ponto qualquer. Percebeu que ela está rotacionada, olhando de cima? Vou até desabilitar o raio-x. Né? Veja que eu vou usar o eixo como referência para conseguir a rotação. Selecionando então a poltrona, acionando o Rotate, travo o eixo azul, clicando na setinha para cima, dou um clique nessa extremidade, dou outro clique nesta outra extremidade e indico, olha lá, um sentido
Veja, encontrei agora, ó, no eixo vermelho, percebam? Olha lá, no eixo vermelho. Eu consegui então deixar paralelo ao eixo vermelho. É assim que corrigimos então um elemento que talvez seja em qualquer rotação que você desconheça. Vou fazer então um retângulo como referência. Olha lá, fazer um retângulo como se fosse uma mesa. Vou digitar aqui um valor de 2 metros, ponto vírgula, olha lá, 1 metro, dá um Enter. Vou colocar então esta poltrona, vou criar uma referência, olha lá, uma pequena referência. Fiz uma linha, seleciono a poltrona, aciono mover, pego esse pontinho e coloco nesse outro ponto. Agora eu vou colocar uma poltrona aqui, uma outra linha, veja lá. Perceberam que essa linha eu consigo encontrar então referências, olha lá, da proporção antiga que eu fiz de maneira aleatória, veja lá, um número bem aleatório, fiz uma referência, olha lá, ok? Uma referência do ponto. Selecionei o objeto, veja que eu vou acionar o mover, dou um clique no Ctrl para copiar, pego esse ponto de referência, essa extremidade, dei um clique e agora vou dar outro clique aqui. Quando eu dou o último clique aqui, onde vai parar a cópia, veja só, quer ver? Ó, vou dar um clique, cliquei, parou a cópia, imediatamente vou digitar /2 e vou dar um Enter. Veja então que eu dividi, coloquei duas cópias, tenho no total 3 elementos, ok? Então, eu usei o mesmo processo, só que dessa vez linearmente. Agora eu vou fazer um espelhamento, vou selecionar então estas 3 poltronas, selecionei a primeira, seguro o Ctrl, veja como estou com o selecionar, selecionei a primeira, seguro o Ctrl, selecionei as outras duas. E agora, mover, dou um clique no Ctrl para copiar, dou um clique em um ponto qualquer e coloco elas bem aqui, ó, veja lá, sentido o eixo verde, dou um clique. Eu segui o eixo verde, dou um clique num ponto qualquer e coloquei elas aqui. Como as 3 estão selecionadas, né, essas cópias, aciono a escala. Acionando a escala, dou um clique, veja só, bem neste ponto, esse cubo bem no centro, dou um clique nesse cubo bem no centro, e estou começando a esticar os elementos, né? Se eu perceber, ó, essa é a proporção original, que é a proporção 1, olha lá, ó. Usando o eixo verde, veja lá embaixo, no teu monitor ali, ó, escala do eixo verde, proporção 1, né? Se eu digito a proporção menos 1, quer dizer que eu estou indo ao contrário. Quer ver, ó, quando eu vou para trás, ó, lá, menos uma proporção. Se eu digito então, ó, o valor de menos 1 e dou um Enter, olha lá, vai a proporção ao contrário. A proporção 1, sem deformar, só que ao contrário. Fiz uma escala. É claro, eu poderia pegar a mesma referência, não é? Eu poderia pegar esta linha, né? Copiar esta linha, selecionei essa linha, aciono mover, olha lá, aciono mover, dou um clique no Ctrl, pego esse pontinho, coloco aqui nesse outro pontinho, beleza, seleciono então, fui no Select, selecionei, seguro o Ctrl, seleciono as 3 outras poltronas, aciono mover, pego esse pontinho e coloco nesse outro ponto, ok? Elementos aqui então posicionados, fizemos o teste. Vamos para as últimas ferramentas aqui desta etapa, da quarta etapa, a equidistância e depois o follow-me, esse siga-me. Bom, para fazer um elemento, um ambiente, veja lá, eu posso acionar então um retângulo, dando um clique, e vou digitar então, depois desse ponto, um ambiente de tamanho 4, ponto vírgula, olha lá, 4 metros, ponto vírgula, 6, e dou um Enter.
Veja só. Veja que eu não tomei cuidado e fiz isso em qualquer lugar. Acabei invadindo um pouco o desenho. E perceba que se eu tenho alguma linha solta aqui no meio do meu desenho, veja lá, vou clicar 3 vezes, olha lá, perceberam? Acabou tocando, interseccionando. Tome muito cuidado com esse tipo de processo. Vou dar um Ctrl Z. Certifique aonde você está desenhando. Veja lá, liberei um pouco a minha tela, aciono um retângulo. E agora sim, veja que eu vou começar esse retângulo, vou pensar assim. Eu tenho aqui o eixo vermelho e o eixo verde. Vou redistribuir então 6 metros, que é o eixo vermelho, primeiro, ponto vírgula, 4 metros. E vou dar um Enter. Olha lá, tem aqui um retângulo. Agora eu vou reproduzir a equidistância, criar paredes. Aciono a equidistância, clico na superfície e indico para fora. Digito o valor de 0,2 e dou um Enter. Olha lá, criei então essas paredes. Tenho então um elemento que seria o piso e outro elemento que seria a parede. Cuidado com esta situação. Quando você então tem esses dois elementos, você deve começar sempre criando grupos da parede e depois criando os grupos do piso, ou grupos ou componentes, enfim. Se você cria então as paredes, se você cria então os grupos, o grupo do piso primeiro, olha o que pode acontecer. Veja que eu vou clicar 2 vezes nesta área, que seria o piso, né? Botão direito do mouse, vou criar um componente chamado piso. Cliquei em criar. Veja que agora eu vou tentar movê-lo. Olha o que aconteceu. Percebeu que você perdeu o limite? Não dá para fazer isso. Vou dar um Ctrl Z. Mais um Ctrl Z. O que a gente deve fazer então? Clica 2 vezes nesta área. Veja só. Estou selecionando já a moldura, digamos assim, né? Toda esta área que seria a parede. Cliquei 2 vezes, botão direito do mouse, criar componente. Na verdade, ó, botão direito do mouse, criar componente. Parede. Percebeu? Essa opção deve estar selecionada. Substituir seleção pelo componente. Ok? Parede. Substituir seleção pelo componente. Criar. Pronto. Agora, vou criar o piso. Clico 2 vezes, botão direito do mouse, criar componente. É aqui o piso. Piso. Né? Essa opção está selecionada. Clico em criar. Agora deu certo. Quer ver? Olha só. Eu selecionei aqui a parede. Vou selecionar o mover só para você perceber. Ó. Percebeu? Vou dar um ESC aqui. Parei de fazer isso. Né? Era só para você perceber então que funcionou. A gente começou a ter muitos elementos. Cuidado então, né, com essas etapas, né, separando bem então onde é a parede e onde é o piso. Clicando então 2 vezes na parede, eu entro no grupo da parede, posso selecionar então Push Pull, clico na superfície e digito o valor de 2,7 e dou um Enter. Um ambiente 2,7. Clico em selecionar e clico para fora. O último comando então, que é o Follow Me, que é o Siga-me, eu vou reproduzir uma sanca aqui, ou uma moldura na parte superior. Veja que eu vou aproveitar um retângulo. Esse retângulo eu estou fazendo então dessa extremidade até a outra extremidade. Perceba que esse retângulo, olha lá, cliquei 2 vezes, eu vou movimentá-lo, vou colocar ele aqui fora. Clico e coloco aqui fora. Selecionando então essa superfície e vou deletar. Só para você perceber então que eu tenho a área, o limite, né, onde vai ficar a minha moldura. Uma moldura de gesso, alguma representação. A partir da midpoint, eu vou reproduzir uma linha, olha lá, desse ponto mediano para baixo. Vou digitar aqui um valor de 0,3 e dar um Enter. Veja que eu reproduzi essa sequência. Vou colocar aqui no eixo verde a mesma coisa, 0,3. E agora no eixo azul, 0,3. E completo aqui nesta outra extremidade, criando, né, um quadrado. Acionando então um arco, vou pegar esse arco de 2 pontos, clicando em uma das arestas, veja só, em um clique,
lembrando dessa técnica. Encontrei então a tangente, clico duas vezes. 1, 2. Criei aqui um exemplo de moldura. Vejam, selecionando todas as linhas, vou dar um clique nesta linha, veja com a seleção, seguro o Ctrl e seleciono as outras linhas, vejam lá, percebam? Selecionei todo o caminho e clico no Follow Me, o Siga-me. Clicando no Siga-me, agora eu vou selecionar o que vai percorrer esse caminho antes selecionado. Clico nesta superfície, veja lá. Ó, criei uma moldura, né? Coloquei um valor bem exagerado para a gente perceber como ficaria, né? Finalizando esta etapa, clicando então 3 vezes, selecionei todo o meu elemento, botão direito do mouse, criar componente, vou colocar aqui moldura. Substituir a seleção pelo componente, está selecionado, né? Moldura, criar. Como eu apenas movimentei ela, né? Vai ser tranquilo. Posso acionar o mover. Pego esse pontinho, uma das extremidades, e coloco nesta outra extremidade.